Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é dar o like aí pra gente poder crescer e vai dando coraçãozinho e vai chamando. Eu vou olhar pra cá, porque eu tenho umas anotações aqui do meu lado, inclusive na parte de baixo. Quando eu olho pra baixo, eu tô olhando as anotações. Quando eu olho pra cima, eu tô conversando com você na câmera ou aqui também com você na câmera. Seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Marquem os amigos, seja bem-vindo Robson, seja bem-vinda Ana, seja bem-vinda Amanda, seja bem-vinda Flávia, todo mundo presente aqui e chamando os amigos para fortalecer o canal e as 7 virtudes capitais. O que são as 7 virtudes capitais? Muito bom. As virtudes, primeiro a gente entende virtuosidade, né, ou virtuoso, aquilo que nos torna criaturas e seres humanos melhores, né? E quando nós aprendemos a introjetar esse sentimento, começa a acontecer uma mágica que é saúde. Carmen, a virtude dá saúde pra gente? Sim, a virtude dá saúde. E por que a virtude dá saúde? Porque quem estava nas aulas dos talômeros, quem estava na explicação científica, astrológica, astrocósmica, sabe que é porque o nosso sistema cromossômico ele é alimentado pelo sistema de hidratação. Então, nós temos o sistema de DNA. O sistema de DNA tem as suas informações cromossômicas e ele tem um rabinho chamado telômero que está conectado a todos os outros que fazem você ser um corpo perfeito, um corpo bacana, um corpo legal. Muito bom. Aprendido esse processo, quem quiser faz parte do grupo Astrolugar, a gente vai explicar em detalhes cada uma dessas questões. Mas existe uma explicação científica, racional do porquê que a virtude, ela é fortalecedora da saúde, tá? Não existe falta de saúde se você está na virtude. Agora, todos nós temos um tempo de vida e ele tá na sua cosmoanálise, e isso é que é a grande questão do porquê que a gente precisa aprender a confiar no tempo presente, porque é o tempo presente que a gente tem como presente. E aí, o que são as 7 virtudes? Acho que todo mundo já sabe, mas eu vou repetir. As 7 virtudes, elas são a humildade, a generosidade, a castidade, a paciência, é uma tremenda de uma virtude, a temperança, a caridade e a diligência. Ai, Carmen, não gostei, não entendi, mas não é para gostar e nem para entender, é para sentir, né? Então, vocês fiquem à vontade para marcar as perguntas. Eu estou acompanhando aqui tanto Instagram quanto YouTube, e o canal do YouTube fica fechado, ele só vai aberto, você recebe a senhazinha para entrar e acessar os vídeos. Por quê? Porque esse canal, esse sistema, ele pertence aos alunos que fazem aula comigo, fechou? Então, assim, quem tá no Instagram tá ganhando um presente. Quem tá no Instagram chama outros amigos para ganhar presentes também. Porque, afinal de contas, essa aula é paga e ela é muito bem paga. Você tá aqui para compartilhar conhecimento de valor. Seja bem-vinda, Fernanda, seja muito bem-vinda, sejam bem-vindas. Chegou 2 Fernandas de uma vez, olha que coisa mais maravilhosa. Chegou a Adriana, seja bem-vinda, Lauren, seja bem-vindo, Hassan, seja bem-vindo, todo mundo chegando. Chame os amigos, marque os amiguinhos, dá coraçãozinho que a gente vai crescer. Então, vamos lá. O que é o princípio das 7 virtudes? Ah, então hoje deu uma pegadinha para vocês. Eu não vou falar hoje da virtude só, eu vou falar também do que? Dos 7 pecados capitais. E por que eles estão associados ao sistema da astrologia? Primeiro pelo seguinte, a astrologia é anterior aos sistemas religiosos, ok? Para quem não sabia, fica a dica. E por quê? Porque os planetas estão lá no céu muito antes da gente ter regras religiosas. KKKKK, como diz aí alguém que dá risada com K. E o que acontece? Nós temos os 7 ciclos que são dos planetas visíveis aos olhos. E os planetas visíveis aos olhos são quais? O Sol, que fala do ego, né? A Lua, que não é um planeta, mas na astrologia a gente inclui como se fosse, a gente sabe que é um satélite. E Mercúrio, que é o planeta que está mais próximo do Sol, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão. Muito bem, são 10. Nesse sistema de 7, a gente só vai até onde é visível aos olhos. Por quê? Porque é o que os antigos tinham como compreensão do ciclo.
é isso aí, esse ganchinho, esse tempinho, assim, porque eu queria uma palavra fácil e já ia usar outro astrologuês na minha vida. Uma menina mandou uma mensagem: Carmen, você tá falando astrologuês, eu não entendi, eu ainda quero ser aluna da Carmen, mas não entendi. Aí eu escrevi e expliquei. Então, eu vou falar em português e vou evitar usar o astrologuês. Se alguém quiser o astrologuês, pode me contactar que eu explico tudo, tá tudo ótimo. Então, da onde veio as 7 virtudes? Elas vieram dos 7 pecados. E o que a gente chama de pecado? É aquilo que nos tira o direito do pedaço do ato. Pecatus quer dizer ato tirado fora, um pedaço de alguma coisa que ficou fora, ou seja, você ficou mais pobre. Então quer dizer que pecado é... Pecado, gente, não é você roubar o bolo da geladeira. Isso não é pecado. Isso é um pedaço do pecado, que é o quê? A gula. Uau! Por que a gente gosta de saber sobre os pecados capitais? Porque enxergar as nossas dores, enxergar os nossos sofrimentos, enxergar as nossas angústias é um dos terrenos que mais nos dá sabedoria. E aí, para quem ainda tá, né, nessa pegada de achar que é só o certinho, é que o errado tá certo também. E por que o errado tá certo também? Porque você só faz o errado enquanto você não sabe fazer certo, igual o bebê quando tá gatinhando. Gatinhando. Gatinhar tá errado? Não, gatinhar tá certo. Agora, se ia ser bem engraçado, todo mundo sai por aí gatinhando, né? Fazendo igual gatinho. Mas quem gatinha? O gatinho que é gatinho e o bebê que ainda não sabe caminhar. Quando o bebê sabe caminhar, ele caminha. Então, a gente só consegue sair do pecado quando a gente aprendeu qual é a virtude. E se a gente tentar ir direto para a virtude, a gente não vai conseguir entender o processo. Então, hoje eu peguei você. Eu falei das 7 virtudes, mas nós vamos versar muito mais sobre os 7 pecados, porque as virtudes nós vamos conversar amanhã. E isso vai ser bem legal se você for persistente, perseverante e quiser o melhor para você. Enquanto eu vir coraçãozinho, eu continuo nessa pegada, porque o povo diz que gosta, então eu continuo. Manda coraçãozinho para mim que tá tudo ótimo, tá bom? E aí o que acontece quando a gente entra no que é o pecado capital? O que nós vamos chamar de pecado? Nós vamos chamar de pecado o orgulho, que tem uma relação com o Sol. A gente vai chamar a avareza, que tem uma relação com Saturno e Júpiter. E a gente vai falar com luxúria, que tem a ver com Vênus e tem a ver com Marte. A gente vai falar sobre a ira, que tem a ver com Marte. A gente vai falar sobre a gula, que tem a ver com Júpiter. E a gente vai falar sobre a inveja. A inveja é um relacionamento mal vivido com as nossas Lua, Vênus e Sol. Uau, a inveja é isso, Carmen? É. E a preguiça? A preguiça, ela é uma relação direta com a nossa incapacidade de assumir a nossa competência de ação. E a preguiça é o nosso mau uso dos elementos marciais, ou seja, dos ciclos de Marte. Fechou? Alguém tendo pergunta, anota a pergunta aí. Seja muito bem-vindo, Gondô, seja bem-vinda, Angélica, seja bem-vinda, Fernanda, e vamos continuar nessa pegada. Manda coraçãozinho, compartilha para os amigos e marca o amiguinho aí, porque a gente tem muita coisa de valor para compartilhar hoje sobre os pecados capitais e as virtudes. Então, para entender virtude, a gente chama de virtude aquilo que nos dá fôlego, né? Então, qual a lógica de a humildade nos fazer bem para a saúde? Veja bem, a lógica é que você se coloca para a vida como um bebê que quer receber o colo e você luta por aquilo que quer. E como a humildade é a cura para a nossa condição do orgulho, o que é o orgulho? Né? O orgulho é o nosso eu não aceito. Ai, Carmen, é isso? Sim, o orgulho é o nosso eu não aceito. Eu não aceito quem eu sou.
Então eu tenho orgulho, orgulho. Por quê? Porque eu sinto que eu só enxergo um pedaço de mim. Eu não me enxergo toda. Se eu me enxergasse toda, eu não ia sofrer de orgulho. Eu ia poder ser mais humilde. Humildade, gente, tem nada a ver com pobreza. Quando as pessoas falam assim, ai, fulano não tem dinheiro, ele é humilde. Não, fulano não tem dinheiro, ele tá pobre. Quem tem dinheiro tá pobre. Seja bem-vinda, Karen. Seja bem-vindo, Herbert. Quem tem dinheiro tá pobre, gente. Isso não é humilde. Humildade é a ferramenta que cura a condição do orgulhoso. O orgulhoso é aquele que quer levantar uma bandeira para ter razão. E às vezes isso é um tremendo desperdício de energia incrível. Seja bem-vindo, Marieve. Seja bem-vinda. E o que acontece quando você entende esse processo? E por que isso está ligado à doença? A uma doença psíquica e a uma doença física? Porque quando a gente não tem humildade, a gente vai ferir os princípios de receber a energia solar e de receber a energia de construção, que é uma energia saturnina. Então, os 7 pecados capitais, eles estão muito alinhados, tá? E a gente usa essa palavra pecado emprestada do cristianismo, mas essa expressão ela é muito anterior ao cristianismo, porque lá no passado histórico, os nossos antepassados observavam o céu para saber quais eram as melhores ações para lidar com a natureza. E a primeira coisa que a semente faz para fazer você existir é o quê? Gente, é pedir para ir para a terra. A semente quer ir para a terra, ela quer ir lá para o universo da terra, vai ser colinho da mãe terra para ela poder vicejar. Então o orgulho, ele é um dos lugares indicadores de que você não está cuidador suficiente da sua semente. E infelizmente, se isso acontece, o corpo sente desidratação e é como se você deixasse a semente perecer, a sua semente da criatividade, da inteligência, da razão, da lógica, da sabedoria, do amor, da afetividade e outras coisas tantas mais. E isso é muito legal. Seja muito bem-vinda, Camila. Sejam todos muito bem-vindos. Chama aí, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda, Adri, que gostoso você aqui. Vamos continuar. E a humildade é o terreno de você se permitir o uso correto do seu orgulho ferido. O que é o orgulho ferido? É o nosso sol não aceito. Então, por exemplo, a gente quer só mostrar para o mundo a nossa carinha bonitinha, a nossa cara triste, a nossa cara brava, a gente não quer mostrar. Tá bom, ok, tem um lado que é de preservação para o outro, né? E aí o que acontece quando a gente aprende a entender o orgulho? O que é o orgulho? É a criança ferida, ponto. Tá? E o orgulho gay? Um monte de criança ferida. Gente, eu participo do orgulho gay. E fica de boa também. Por quê? Porque somos crianças feridas, uma humanidade ferida que chora por todos aqueles que foram colocados de fora. Por exemplo, para citar um lado, né? O que é uma pessoa que não se posiciona no mundo com humildade? É uma criança maltratada dentro de si consigo mesma. E nós não estamos falando da criança externa e nem daquela que você foi, mas daquela criança que você, sendo adulto, carrega com você, supondo que os outros te devem favores especiais sem que nada você tenha feito. Uau, este é o suprassumo da ignorância espiritual. Por quê? Porque não vai levar a lugar nenhum, cabeção. Não vai te tirar do lugar, não vai fazer você ser uma pessoa melhor para o planeta. Para você ser uma pessoa melhor para o planeta, o que cura o orgulho é a humildade. A humildade de saber o que eu não sei, a humildade de saber o que eu não posso, a humildade de saber o que eu não consigo, a humildade de saber pedir ajuda, a humildade de uma série de fatores. E o eu aqui não é só o eu de Carmen, é o eu seu também aí que tá do outro lado da tela, beleza? E aí, quem tá gostando dá coraçãozinho, quem não tá gostando dá reclamação. Não tô gostando dessa conversa, Carmen, explica melhor, que você tá errada e pode colocar sua palavra aí que nós vamos discutir, conversar, ninguém fica fora da classe. Importante é todo mundo entender que orgulho é um lugar de sofrimento, ponto.
Orgulho. A mãe fala assim, eu tenho orgulho do meu filho. Claro, o filho vai pra rua e ela fica com o coração na mão. Que aquela criatura que ela ama, que aquele filho, aquela filha que ela ama tá lá sozinha, por conta própria, sem ela tá lá pra defender aquela criatura, entende? Então o orgulho é um lugar de... A mãe, para se curar do orgulho, ela tem que ter a humildade de deixar os filhos irem pra vida. É por aí. Deu pra entender? Assim fica mais fácil. Muito bom. Aí nós temos a avareza. O que é a avareza? A gente conversou ontem, né? Sobre como a gente tem os 7 medos básicos de sobrevivência. E um deles é o medo da pobreza. A avareza é um espírito pobre, velho. Você é avarento? Você é avarenta? Então você pode ter certeza que você está carregando a plaquinha do miserê. A plaquinha do miserê é assim, tipo, não importa quanto a pessoa tem, o tempo todo ela acha que o mundo vai tomar conta dela pela pobreza que ela escancara para fora, né? Gente, problema todo mundo tem, não é só você, todo mundo tem, até o Janguier Diniz, aquele milionário, tem problema, entende? Todo mundo tem, até a Xuxa tem problema para resolver, mas nenhum nem outro são avarentos. E por que eles não são? Porque eles não são. E por isso que eles chegaram onde eles chegaram. Aí você fala, Carmen, tá defendendo a Xuxa? Não, ela não precisa ser defendida, fica tranquilo, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de avareza. O que são coisas avarentas? Por exemplo, desperdício de produto, desperdício de oportunidade, desperdício de calorosidade, desperdício de carinho quando você pode dar, desperdício de atenção nas pequeninas coisas, né? Um sinal de comportamento avarento é comida desperdiçando na geladeira. Sinal de comportamento avarento é você poder dar alguma coisa para o outro e se recusar. Aquilo que está a seu alcance, sempre lembrando que é dentro daquilo que está a seu alcance, e cada um sabe o que está a seu alcance. E por que isso é tão importante? Fala de como humildade chega curando, do croata, muito bom. Fala com humildade chega curando. Não sei falar com humildade, preciso aprender a falar com humildade. Mas vamos continuar. A avareza que nós estamos aqui é o nosso estado de, por exemplo, quando a gente se autorrecrimina, quando a gente se recusa, quando a gente fica de mesquinhez com a gente, também é lá que mora a semente poderosa da avareza. E aí você precisa fazer assim, e aí, avareza, o que você vai, o que eu preciso fazer? A melhor forma e a melhor tecnologia de usar a cura da avareza é através da generosidade. Se você não sabe, gente, você está com dificuldade financeira, ajuda alguém a ganhar dinheiro. Ajude seu amigo, sua cabeleireira, seu dentista, seu dermatologista, seu colega a vender um produto, a colaborar, ajudar, a fazer uma visita, ajudar a arrumar a casa. Você não sabia que isso ajuda? Ajuda. E por quê? Porque o que cura a avareza é a generosidade. Eu vou dar um outro exemplo. A pessoa fez um desaforo com você, você podia jogar na cara dela que ela é um grande merda, mas você fica de boa na generosidade, dizer assim, tá tudo bem, isso vai passar. Como assim, Carmen? Eu vou deixar passar? Ela me fez uma ingratidão, uma incorreção, uma malvadeza e vou deixar passar? Vai. Por quê? Porque você também é avarento. E mais avareza seria revidar isso. Você dá aquilo que você tem. Se você ampliar o cultivo da semente da avareza, o que vai acontecer? Ah, já sabe o resultado, né? Então, a inteligência é isso, usar com inteligência o recurso que você tem. E qual é o recurso que você tem? Naturalmente, a generosidade. Generosidade quer dizer dar aquilo que você quer ampliar na sua vida. Então, você multiplica o que você quer dar. Porque aquilo que você quer dar, se você der, vai acontecer a mágica de você receber multiplicado. Entende? Então, se você dá o cuidado, dá a atenção, dá o amor, dá o afeto, vai concluir o quê? Que você está curando a avareza que existe em você, porque você está dando a medicação para curar a avareza. Alguém tem pergunta? Seja bem-vinda, Jardim Secreto. E aí, o que acontece? Se alguém tem pergunta, bota aqui que a gente está respondendo, fechou? O que é a luxúria? Tem gente que acha, né, que a luxúria é sair por aí perambulando, fazendo sexo com qualquer um. De fato, é.
Isso é luxúria. Luxúria também é quando você faz uma coisa simplesmente para mostrar quanto você tem mais força que o outro, tá? Mais força de sedução, de encantamento, do que quer que seja. E a luxúria não é só fazer sexo de qualquer jeito, é usar o sexo para alcançar terceiros elementos, tá? E aí, dentro da cosmoanálise, castidade não é não fazer sexo, não. Castidade é escolher com quem, quando e como e por que fazer sexo. Porque existiu uma conexão. Mas isso vai dar conversa para uma outra. Ai, Carmen, você é contra fazer sexo com outras pessoas? 3 pessoas na mesma semana? Não sou contra nada. Cada um tá naquela sua pegada. Você tá gatinhando no universo do sexo, então ok. Cada um com seu cada qual. A questão é, nós temos princípios e regras e vamos aprender essas regras ou não. Cabe a cada um, ok? Então, o que a gente tem? O universo da castidade não é não fazer sexo, gente. É escolher com quem, quando, como e por quê. Entende? Castidade é o que cura a luxúria. Porque a luxúria, ela nos envereda para no universo, porque os sentimentos de destruição capital, é sentimento de destruição capital, fechou? Tira melhor a palavra do que pecado. Então, os sentimentos de destruição capital, eles são destruição também do nosso sistema intracelular, porque ele desperdiça energia do núcleo. Uau! Isso tem ciência para explicar? Tem. Como é que se descobriu isso? Observando pessoas longevas, tá? O desperdício de energia em fazer conexão, por exemplo, de forma aleatória, sem uma função, deixa o organismo totalmente desorientado. Então, a gente fica com o sistema imunológico deficitário. E é por isso que é tão fácil pegar doenças por sistemas sexuais. Por quê? Porque é lá que o nosso sistema fica completamente vulnerável, entende? Então, a gente aprender a se fortalecer para conseguir entender que castidade não é não fazer sexo, é entender quando, quem, como, por que fazer isso e como fazer isso. Por exemplo, se o sexo ele vira instrumento para você manipular as pessoas, uau, você já tá na luxúria. Parece tão lindo, romântico e sexy isso, mas não é, porque no final das contas isso vai provocar um mal em você mesmo. E eu poderia versar provas concretas sobre isso, mas a gente não vai ter tempo, porque o babado aqui é só 59 minutos, então a gente tem que aproveitar bem o tempo. Fechou? Seja bem-vinda, Belle, seja bem-vinda, Dani. Muito bem-vindo, é o Dani, né? É isso? Olha, sejam todos muito bem-vindos, até quem eu não falei. Nédia, você tá aqui? Este mundo tá muito legal. Vamos continuar. E o que é o universo da ira? A ira é o nosso Marte mal aplicado. Nós não conhecemos o nosso poder de ação, o nosso poder de atuação, então a gente fica mal na fita. E aí a gente quer fazer igual um bebê cagão que quer ser trocado a fralda ou quer ser alimentado. A ira é o nosso estado primitivo de não reconhecer que podemos ter ação diante de uma circunstância adversa. Então aí a gente esperneia, chora, choraminga e não racionaliza sobre o quanto disso está sendo desperdiçado de energia. Lembrando que o ciclo de Marte é de 2 anos e meio. Então, se você faz o cultivo da ira, olha que coisa incrível, agora vai uma informação de altíssimo valor. Se você cultiva a semente da ira, essa semente demora em você pelo menos um ciclo de 2 anos e meio. 2 anos e 6 meses para você se curar daquela bereba, ou daquela pereba, ou daquela ferida. Cara, tá vendo como não vale a pena a gente se embrenhar na ira? Carmen, e o que cura a ira? Sempre vai vir essa pergunta, já vem uma objeção, eu já venho com a resposta. O que cura a ira é a paciência, por isso que a gente está falando das virtudes. A paciência. Paciência é aguentar tudo? Não, cabeção. Aguentar tudo é preguiça de atuar, tá? Paciência é fazer o que é necessário. Paciência é fazer o que precisa ser feito, o que a situação exige que você faça. E às vezes você tem que fazer escolhas. Às vezes, o que querem que você faça não está a seu alcance. E aí cabe a você fazer o trabalho de mostrar que existe um lugar melhor para você atuar. Percebe como o negócio é muito profundo? Eu sei que eu tinha que estar olhando para essa câmera e eu estou olhando para aquela câmera e eu estou meio confusa, mas vamos continuar. Moçada, se tiverem perguntas, por favor,
Por favor, seja bem-vindo. Hoje eu cheguei no horário, Hassan, nem vem. Todos os dias eu tô chegando no horário. Sexo saudável, mas agora estou de quarentena, Carmen. Muito bem, Fer. Todo mundo tá de quarentena. Todo mundo não, uma boa parte de gente tá de quarentena. Isso é bom também, para você aprender com as belezas do sexo. Mas a gente tá aqui na ira e na paciência. E é interessante porque os sentimentos, um vai levando ao outro, e eles são incríveis, né? Os 7 pecados capitais, os 7 sentimentos destruidores, eles são assim. O orgulho chama avareza, avareza chama luxúria, luxúria chama ira, ira chama gula, gula chama inveja, inveja chama preguiça, e uma coisa vai levando a outra. Uau, que terror, que vida, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí você vai precisar de um shot de sentimentos bons, as 7 virtudes principais que garantem a hidratação das suas células. Você vai fazer isso até para você ter saúde, cabeção, até para você ficar mais bonito, mais bonita, só por isso, só de birra você vai ser legal, ponto. Aí o que cura a ira? A paciência. A paciência não pode ser confundido com ser bundão, ok? Paciência é olhar o que eu posso fazer aqui para preservar o maior número de vidas, para garantir a segurança de todo mundo. Paciência é você na quarentena assistindo Netflix, assistindo Casa de Papel. Paciência, né? E por que a paciência é curativa? Porque ela te mostra qual é a melhor ação, qual é o melhor caminho. Por que são 2 anos? Olha, pela cura da Ana, pelo seguinte... São 2 anos que é um ciclo marciano, tá? Tanto que a gente sabe, o período de uma doença é a partir do período em que a pessoa desenvolveu um sentimento nefasto dentro dela. Por exemplo, uma criança não assistida na infância nos seus direitos de higiene e de cuidado, de colo e de abraço, ela pode se tornar uma pessoa raivosa, né, irada, porque ela carrega aquela memória de risco de morte, né? Porque se você ficar entre fezes, você vai ficar desvalido, o intestino não vai funcionar bem, isso vai gerar consequências do ponto de vista fisiológico, porque ela não vai conseguir absorver micronutrientes e o corpo vai ficar intoxicado. Mas aí a coisa é muito mais profunda e eu não vou me dedicar à parte biológica hoje, porque a gente precisa focar nas virtudes, fechou? Desconheço paciência, infelizmente. Mel, você é uma das pessoas que tem muita paciência. Fica tranquila, eu conheço você, neném. Você conhece e você tem paciência sim. Saber agir na hora certa é uma indicação de que você tem tanta paciência que você pariu 2 filhotes de parto natural. Tem que ter paciência, ciência da paz. Claro que você carrega isso com você, neném. Você nem tem ideia do como você tem paciência. Quem não tem paciência são outras pessoas. Mas continuemos. O que leva a falta do uso da paciência leva a um negócio muito curioso, né? Leva a um negócio chamado compulsão. A compulsão leva a gula. Tá? Todo mundo está vulnerável à gula? Sim. Todo mundo que é gordinho é guloso? Sim, sim, ponto. Ih, agora vai dar um chabu. Ai, eu tenho problemas hormonais. Fio, você criou esse problema, entende? Nós criamos os nossos problemas. Por que eu tenho uma cicatriz aqui na minha cabeça? Porque eu sou docinho? Não, porque eu sou irada. Entendeu? Por que eu tenho uma cicatriz aqui embaixo? Porque sou irada, porque falo sem pensar, e penso e falo mesmo quando pensei. Não tem problema, o importante é entender o processo e aprender a trabalhar a paciência. A ciência da paz, ela é possível para todo ser humano, né? Só que se nós resistimos demais, vem uma circunstância adversa que a gente vai chamar de doença, para nos colocar no lugar e falar assim, e aí, quem manda mais? É a vida. A gente não consegue dar um chapéu na vida. A vida é mais forte, a vida é mais poderosa. A Mel Dias, ela falou que ela não tem paciência. Eu a conheço e eu sei que ela tem paciência. Ela é super amorosa, cria produtos lindos. Aliás, procurem o Jardim Liz, @JardimLiz, maravilhosos os produtos. Por quê? Ela, com a sensibilidade de alma que ela carrega, ela cura as pessoas através dos aromas. Claro que uma pessoa dessas tem muita paciência. Paciência de estar neste planeta nessa época, tem que ter muita paciência. Você tá de quarentena, você tem paciência. Então usa, é isso aí.
Às vezes a gente não usa por diversos motivos. Às vezes não é a ferramenta da paciência para aquele momento. Por exemplo, uma criança que vai colocar a mão na tomada, a gente não vai ter paciência, a gente vai ter ira para salvar o bebê. Não é verdade? Bom, continuando. E aí, um excesso de abuso da ira leva sim à gula. Tá? E isso é um princípio da nossa natureza. Isso faz parte da nossa natureza e nós devemos aprender a respeitar, conhecer para poder lidar. Carmen, o que cura a gula? Gente, o que cura a gula é tempero, é temperança, é dar medida para as coisas. É por isso que quando você tá guloso, gorducho, gorducha, você vai lá no nutrólogo ou na nutricionista e ela te dá a medida do que comer, porque você tem que aprender a temperar as coisas. Tempero é dar o tempo para as coisas em quantidades específicas, que para uma pessoa em estado saudável neste quesito, ela faz naturalmente, né? Seja comendo X, Y ou Z. E o que acontece quando ela não consegue reconhecer esses 5 elementos anteriores? Acontece um negócio chamado inveja. Ô, Carmen, inveja é uma coisa patológica? Sim, inveja é uma coisa patológica, uma doença psíquica, tá? A inveja é a incapacidade da atuação do amor caridoso. Ixi, pegou pesado agora. O que cura a inveja? É a caridade. A caridade é aquela religiosa, sim, e a caridade da sua amiga que teve um piti, você foi lá, cuidou dela, a caridade dos pais com os filhos, a caridade de você tendo a subserviência de aprender uma linguagem, um conhecimento e um saber e poder compartilhar. A caridade o que o professor oferece para o aluno não tem como voltar, ele não tem como pagar, nenhum dinheiro paga o que é conhecimento concreto que te torna uma pessoa melhor. Então, a caridade é um ato que você pode ensinar, você ser o professor para tornar este planeta um lugar melhor. Você aprendeu uma coisa, não precisa se apegar a isso. Uma entrega, vai, frutifica, multiplica, igual uma pessoa que está feliz e canta, igual uma pessoa que está feliz e representa, igual um cientista que ama o que ele faz e ele vai lá e investiga e pesquisa. Por quê? Porque este é o lugar de curar a inveja. A gente só tem inveja das pessoas que de alguma forma poderiam ser como nós, ou seja, nós nos sentimos iguais àquele. Eu nunca vou sentir inveja de uma pessoa que eu julgo menor do que eu. E se eu já faço julgamento, já tenho um problema com o quê? Com o orgulho, já tenho um problema com o quê? Com a avareza, já tenho um problema com o quê? Com a luxúria, com a ganância. Olha só, então ao curar um, você vai levando a cura para o outro, no seu próprio sistema interno. Por que isso é tão importante? Porque isso organiza o seu sistema cromossômico, ele começa a ficar hidratado e aquilo dá sentimento de pertencimento à vida. Cada um tem a sua própria forma, cada um tem o seu próprio caminho. Qual é o caminho que você quer para você? Né? O do sofrimento ou da alegria? E aí a gente vai, a inveja, ela é curada pela caridade? Sim, se você fizer isso de forma consciente. Com quem eu posso ser caridoso hoje? Quem que eu posso ajudar? Com quem que eu posso fortalecer? Para quem que eu vou mandar essa informação? Quem que eu posso ajudar? Acho que eu vou ser caridoso com a tia Carmen, é isso aí. Acho que eu vou montar o Instagram da tia Carmen. Gostei. Bom, brincadeiras à parte, gente, realmente o assunto inveja, ele é um dos produtos que mais dá problema no sistema fisiológico humano, desde impotência até anorgasmia. Para quem não sabe, a anorgasmia é a incapacidade da entrega sexual, ok? Então, a inveja é não enxergar as ferramentas que você tem. Então, por exemplo, quando você se alimenta mal, você fica mais vulnerável a ser um invejoso. Credo, Carmen, que negócio complicado, verdade. Mas tem uma aula que eu explico isso ipsilítere e é bem legal. Chama os advogados, chama os médicos, chama os amiguinhos, porque isso é muito legal. E aí, para curar a preguiça, como é que a gente faz? Gente, eu morro de preguiça. Tem gente que acha que preguiça é um estado de dádiva. Pode até ser, menos para mim, porque eu realmente, quando paro na preguiça, Deus que me livre, Deus que me perdoe.
A inveja tem a ver com Vênus, a gente já falou, né? Vênus e Lua. E o que é a preguiça? Voltando para a preguiça. A preguiça é são as nossas células entristecidas porque a gente já esbanjou nas ferramentas anteriores. A gente já ficou orgulhoso, avarento, luxuriento, irado, guloso, invejoso, juntou tudo isso da preguiça. Preguiça não pode ser confundido com cansaço ou exaustão física por você ter cumprido a missão. Vamos de novo. Preguiça jamais poderá ser confundida com cansaço ou exaustão porque você cumpriu a missão. Fechou? Então seja bem diligente. Ai, Carmen, o que é diligência? Diligência é agir igual um trem numa área que você fez um programa para atuar. Porque o que cura a preguiça é dar uma direção de reconhecer que o que você está fazendo é o teu melhor. Isso é diligência? É isso e muito mais. Na aula sobre diligência, a gente vai conversar 3 horas sobre como conseguir este lugar. E como é que eu sei disso, gente? Eu vou contar para vocês. Eu fui obesa, eu cheguei a ter quase 100 quilos de peso. Tive que aprender isso no universo das células. Porque não importava, porque como eu sou muito mental, não importava dizer não coma isso, não faça aquilo, não isso, não aquilo. O que acontecia é que eu não conseguia dar um comando de voz para o meu sistema, porque o meu mapa astrológico, ele é muito sonhador, ele quer o bem, ele é muito ganancioso, ele quer o bem em grande quantidade, entende? E é um mapa ganancioso, que quer alegria para todo mundo, porque fica mais fácil, só por uma questão de preguiça. E aí, o que cura a preguiça? É a diligência de aprender a lidar com a frustração de saber que o outro não pode satisfazer as suas necessidades, que a única pessoa que pode satisfazer é você, aprendendo a se entregar para a vida. E é aí que mora um grande chabu, porque é aí que mora o grande desafio. Estou conseguindo explicar? Porque no momento em que você entende o que é a preguiça, você vai perceber que ela só chega porque você já está abusando dos outros lados. Quando a gente supõe, por exemplo, outro dia uma jornalista, uns 4 anos atrás, eu vou falar outro dia, uma jornalista que eu me recuso a falar o nome, ela chega e pergunta para Brigitte Bardot, mas Bardot, por que você não tem um namorado? Né? Você é tão sedutora. Aí a Brigitte Bardot falou assim, você querendo me ensinar sobre sedução, bebê? Eu achei aquilo incrível! Por quê? Porque Brigitte Bardot esbanjou de humildade no mundo, usando toda a beleza dela para cuidar de animais no mundo, para seduzir os homens mais encantadores, para seduzir o mundo inteiro com com suas mecânicas, e fez uma história de vida lindíssima. E vi uma jornalista de 25 anos dizer como que ela tinha que se comportar para ser sedutora. Pirou o cabeção, a jornalista. Por que eu estou trazendo esse modelo? Porque muitas vezes a gente não percebe que, sem nos darmos conta, a gente invade o terreno do outro sem que ele tenha sido solicitado. A gente só pode entrar num terreno que queira. Eu só posso entrar na sua vida se você quiser. Se eu te mando um convite e você não respondeu, tá tudo ótimo. O direito à rejeição é o lugar que nos tira dessa circunstância das 7 desperdícios de energias capitais. Este lugar é muito importante ser compreendido, porque quando você compreende, você se cura, entende? Então, quais são as ferramentas que dão doença para o ser humano? São lugares doentios que te deixam com o corpo doente, gente, isso é real. É o orgulho, é a avareza, a mesquinhez, tá? Pode ser dito também a mesma coisa. A luxúria, que é o desperdício de energia do prazer com coisas que não fazem sentido para você, tá? Por exemplo, um lugar de luxúria é beber até cair, ok? Porque você quer o prazer a qualquer custo. É o lugar da administração é a ira. A não administração da ira leva a um estado de exaustão que desorganiza os neurônios, porque você se acha superior, melhor que o outro, então você vai lá e dá-lhe o cacetete. Cabeção, não vai funcionar, não vai dar certo. É às vezes uma circunstância